Vamos lá, doutora Fernanda Miniti hoje com a gente aqui no Indi Acontece, vai voltar outras vezes porque o tema é muito importante. A gente na próxima abre para perguntas, né, Godoy? Isso. Deixa o pessoal fazer pergunta para a doutora Fernanda, porque dúvida é uma coisa que não falta em questão de INSS, viu? Aliás, eu quero fazer uma pergunta para a doutora, viu, doutora, já? Quando que você vai se aposentar vai demorar. Não, aposentar ainda não, viu, doutora? Que eu tô na casa dos 30, ainda não tô pensando nisso agora. Mas, doutora, eu quero perguntar para a senhora o seguinte: muita gente estava sem registro profissional e acabou pagando o MEI, né? Abriu uma MEI e pagando a MEI para não ficar aí desprotegido. Só que de repente essa pessoa conseguiu, né, um novo emprego registrado e foi registrado. Então a pessoa mantém ali o MEI e mantém também o registro em carteira. É de valia isso? É bacana manter? Ou para questão mais para frente, aposentadoria, ou se você precisa de um auxílio de doença, conta isso? Vai se somar tudo ou acaba não se somando? Tá, vamos lá. O MEI, o que dá direito ao MEI? O MEI, ele dá direito à aposentadoria no valor de um salário mínimo e a menos que a pessoa faça uma complementação a mais no valor. Mas, em via de regra, a aposentadoria ela vai se aposentar com o valor do salário mínimo e a aposentadoria por idade. Tem cobertura para o MEI, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, então o MEI também abrange cobertura para benefício por incapacidade. Isso tudo é válido para as pessoas que têm, de fato, uma empresa e contribuem através do MEI. Tá. No seu exemplo, tem o MEI e tem o emprego. Sim. Se a pessoa está registrada no emprego, ela tem todas essas coberturas. Ela vai ter a cobertura tanto para um eventual auxílio-doença, qualquer que seja o benefício por incapacidade, quanto também está havendo contribuição para o INSS. Se ela tem a empresa própria dela, legalmente, eu digo assim, ela está trabalhando de fato, não tem problema ela ter o MEI e ter a empresa. O que acontece é que os dois eventos estão gerando coberturas, vamos dizer assim, para ela. Ela pode se afastar, ela vai poder se afastar, ela não perde nenhuma cobertura. Vamos imaginar a hipótese, tá? Então fecha o MEI porque eu não tenho necessidade de pagar o MEI nesse período em que está empregada. O MEI não vai acrescentar nada a mais para ela neste período em que ela já estiver fazendo essa função. Porém, não se sabe até quando, se a pessoa vai ser mandada embora ou não. E aí o MEI, quando a pessoa não está trabalhando e ela tem uma empresa, ele dá direito a essas coberturas. Entendi. Então, ele não vai aumentar o valor, a pessoa ele não está registrada. A pessoa que estiver em um emprego e que ela tem um emprego X e também paga o MEI, o fato de ela pagar o MEI não vai aumentar o valor, em tese, lá no futuro, no cálculo da aposentadoria dela. Até porque o MEI, ele é uma proposta que a pessoa paga, o segurado paga apenas uma alíquota de 5%, só que ela recebe só um salário mínimo. Então, eu tô querendo dizer, ela continuar pagando o MEI, não vai aumentar a aposentadoria dela. Ah, entendi. Então, se a pessoa também se machucar... Os dois. Se a pessoa, nesse período, se machuca, tem que se afastar, também não vai somar os dois salários, no caso. O salário mínimo é uma proporção em cima e a proporção do salário registrado. Isso não vai somar em nada. Não, porque o MEI, a sua pergunta é qual seria o cálculo do salário? Isso. Suponhamos, a pessoa continua com o MEI e ela está registrada. Então ela tem duas rendas no caso, né? Entre aspas, assim, duas rendas. Ela sofre um acidente ou algum problema, ela se afasta. O cálculo desse auxílio vai ser em cima das duas contribuições ou em cima da contribuição onde ela é registrada apenas? Aí tem decisões de tribunal que se diz que pode somar as contribuições. Isso no valor lá de uma possível aposentadoria, por exemplo, que soma. Quando uma pessoa vai se aposentar, ela, antigamente, como cálculo de atividades concomitantes, um exemplo, a pessoa tem 2 empregos, estou saindo ali da esfera, por exemplo, do mês. Sim. Tem 2 empregos, como que funcionava o cálculo? Aí tinha uma atividade principal e uma atividade secundária. Sim. A atividade principal era feito um cálculo sobre ela e sobre essa atividade secundária,
uma fração, uma proporção a mais do valor que ela contribuía. Então, por exemplo, não somava, imagina que a pessoa tinha 2 empregos e uma ganhava 1.000 e o outro ela ganhava mais 1.000. Não somava 1.000 e 1.000 e aqui naquele mês aquele salário de contribuição era considerado os 2.000. Era feito um cálculo da atividade principal considerada. O que é a atividade principal? A atividade de maior período que ela trabalha. Certo. Período trabalhado. E o cálculo da atividade secundária, um percentual, uma fração através de uma fórmula. Tá. Porém, tem entendimento judicial que vem prevalecendo em que é para somar os dois na integralidade. Doutor... Então, ali vai se assemelhar um pouco também com essa parte da contribuição no caso do MEI. Sim, eu, por exemplo, só mais emendando uma outra pergunta até em cima disso, Henrique, Naná e os ouvintes, por exemplo, já aconteceu comigo, eu ter 2 registros no mesmo período por acúmulo de função. Então eu trabalhava em uma empresa com 2 registros, porque era acúmulo de função. Quando eu fui sair da empresa, que eu fui dar entrada no seguro-desemprego, eu tomei um susto, doutora, porque falei, bom, somando-se os 2 registros, dá um baita de um salário. Legal, baita, pelo amor de Deus, calma. Vai dar um salário bacana, eu vou conseguir atingir o máximo do seguro-desemprego. Doutor, eu tomei um susto, porque daí a pessoa lá falou o seguinte, não, o que vale é que esse maior, e o outro ficou simplesmente fora. Ou seja, você estava acostumado com ganho X, você ganhou 2 vezes menos no seguro-desemprego. Não conseguia atingir o valor máximo devido a isso. E é normal essas coisas acontecerem, então. Era o cálculo feito pela lei, era uma fração. Aí eu iria aprofundar muito em cálculo. Depende do benefício. Auxílio-doença era calculado numa fórmula, essa fórmula de calcular a atividade secundária. A aposentadoria por tempo de contribuição de outra forma. Então, era dividido os anos que a pessoa trabalhou pela quantidade de tempo, de anos necessários. Por exemplo, uma pessoa trabalhou 5 anos. 5 anos na atividade secundária. Então, ela tinha 5 anos, se dividia um homem e era necessário 35 anos para se aposentar. Então, 5 anos se dividia por 35, que achava uma parcela, que é a segunda parcela da atividade secundária somada à atividade principal. Mas aqui eu estou entrando em muitas nuances do cálculo, que de uma forma mais leiga. O cálculo, ele era feito assim de forma: atividade principal, que é aquela que a pessoa ficou mais tempo, pelo entendimento do INSS, que ela está mais anos, um valor X. E aí uma parte, um percentual pequeno, que na prática ele acabava sendo bem pequeno, da atividade secundária. Quando eu digo pequeno, eu não fiz aqui nenhum cálculo, mas só para ilustrar. Eu já vi casos que aumentou R$20 pela atividade secundária, casos que aumentou 100, 200, nunca mais do que 300. Então a pessoa pagou 2 contribuições, 2 salários de contribuições, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, de 1.000 e 1.000, e o cálculo final naquele mês, um exemplo hipotético, seria, por exemplo, 1.300 e não os 2.000. Mas isso com a justiça já vem sendo amplamente favorável a isso. Então ótimo. A sua pergunta em relação, que remete a cálculo, tanto vínculos concomitantes, quer sejam 2 empresas, 2 trabalhos, ou ali também no meio, vai acabar o cálculo acontecendo dessa forma, entre as atividades e, porém, a justiça e várias decisões já vem somando esse tempo, sim. Porque não é justo, né? Assim, na minha opinião, não... A pessoa pagou as 2 contas. Exato. Você cai ali em questão de imposto de renda, né? Já devido ali, tudo certinho, tudo direitinho. Aí você precisou do seguro. Só conta um. E os caras contam um. Você toma um susto, né? Porque você estava acostumado com o valor, de repente ali você se vê desamparado pela Previdência Social. Acho que a Naná tem uma pergunta também. Sim, bom dia, doutora. Bom dia. Em relação à prorrogação da condição de segurado, a lei, ela não define claramente o que é segregação compulsória, né? E nem que o isolamento social aí da Covid-19 são suficientes para disparar essa garantia. Minha pergunta é se é possível utilizar esse argumento para a proteção de um direito social violado, por exemplo. Eu acredito, aqui eu vou estar falando
falando da minha opinião, eu acredito que daria para tentar construir uma tese nesse sentido. Não posso te dizer que tenha respaldo ainda, notícia suficiente sobre esse argumento, mas eu acredito que daria para tentar trabalhar algo em torno disso. Sim. Perfeito. Rapidamente, para a gente encerrar, doutora Fernanda, ainda falando da MEI, como o Godoy puxou pelo lado do cálculo, né, de rendimentos, na questão, se você tem a MEI aberta e está registrado em alguma empresa, conta-se os 2 tempos para aposentadoria ou não? Aí falando de tempo, não de valores. Faz, só que são tempos simultâneos, iguais para os empregos. Igual a pessoa trabalhou, por exemplo, 2, 3 empregos, quaisquer que sejam, para aposentadoria. Nos 2 empregos, só que é no mesmo ano, vai contar um ano. A diferença que vai fazer é o valor do cálculo. O ano, os meses que ela trabalhou são os mesmos meses, são os mesmos anos. Não acrescenta, né? Desculpa até insistir nesse tema, doutora, porque, como disse, o nosso país passou por uma crise financeira, agora veio a pandemia, eu acho que muita gente que ficou desempregado está indo para o MEI. Foi para MEI. Está procurando não pagar como autônomo, porque acha que o valor acaba não sendo justo. Então, muita gente nem tem empresa, na verdade, abriu um negocinho ali, tá um MEI. Então, agora está voltando, né? Se Deus quiser, voltando ao mercado de trabalho, ao registro, CLT, aí as pessoas ficam se perguntando. Então, para a gente colocar para fechar a tampa desse assunto, então compensa para a pessoa ali, de repente, ficar com o registro e abrir uma previdência privada? Seria esse o caminho? Em termos financeiros, acredito que da previdência privada, acredito que sim. Aí é uma opção daquela pessoa, porque o MEI, se a gente for falar de valor, a contribuição dela está em torno de 50 e poucos reais, né? Isso. Não é uma contribuição que vai aumentar o valor da aposentadoria dela, no caso da pessoa que tem um emprego e também tem o MEI. No caso da pessoa que só tem o MEI, ela está pagando isso, mas ela sabe que ela vai ter a cobertura do auxílio-doença, de qualquer benefício por incapacidade e também uma aposentadoria. Então, normalmente a pessoa abre o MEI, tá? E ela tem uma empresa. Vai ser uma aposentadoria mais limitada, mas ela tem todas as coberturas. Então, é vantajoso, assim, nesse caso específico para ela. Agora, uma outra pessoa que já tem um emprego e está pagando e se ela paga o MEI só pelo INSS, não é lá tão interessante assim, porque até mesmo a contribuição, o valor que se paga para o MEI é um valor muito pequeno. 57 e pouco tá agora. Exatamente. 55%. Então não vai mudar o cálculo da aposentadoria por causa dela, desse no final, 50 e pouco. do benefício por conta do MEI. É um valor pequeno. Se fosse um segundo emprego ou algo que é um valor considerável, sim. Mas o MEI, que a hipótese que se trata já ele é justamente mais baixo, a pessoa recebe o valor menor, não faz tanto sentido. É que tem pessoas que não têm essa opção, porque ela de fato tem a empresa, então legalmente ela tem a obrigação de contribuir com o MEI e também está registrado. São hipóteses diferentes. Agora, se a pessoa tem essa faculdade, falar que o MEI vai agregar valor financeiro para ela no resultado da aposentadoria, é um valor pequeno. Muito pequeno. Muito bem. Doutora Fernanda Miniti, muito obrigado por participar aqui com a gente do INDE Acontece. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na INDE FM e vamos ter que voltar nesses assuntos, porque INSS tem muita coisa para a gente falar. A gente pode abrir aí para as perguntas pelo nosso WhatsApp. As pessoas vão querer saber como que faz para aposentar, fazer cálculo de tempo, tenho tal idade, vou aposentar quando. Essa conversa toda a gente pode ter logo numa próxima entrevista, num próximo bate-papo. A senhora topa? Claro, estou à disposição, com o maior prazer. Então tá bom, muito obrigado de coração, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, viu? Obrigada, eu que agradeço, fiquem todos com Deus. Amém, doutora, sucesso. Tchau, doutora. Tchau. Tchau.